Prepare-se para uma viagem além do comum. Em cantores remotos do planeta, a natureza assumiu o papel de escultor primordial, cinzelando monumentos que desafiam a lógica e a acreditação. Estas não são apenas paisagens, são arquivos de tempo puro, narrativas silenciosas escritas em pedra ao longo de éons. Neste vídeo, convidamos você a testemunhar 15 destas obras-primas geológicas, onde cada formação conta uma história épica de resistência, transformação e beleza brutal. O que você vai ver pode parecer obra de ficção, mas é a realidade extraordinária do nosso mundo. Vamos começar. Split Apple Rock. Na serenidade da Baía de Tasman, na Nova Zelândia, repousa uma escultura que parece uma obra de um ourives cósmico, a Split Apple Rock, uma imensa esfera de granito, partida ao meio com uma simetria impressionante, como uma maçã gigante cortada. A ciência explica pela água que se infiltrou, congelou e partiu a rocha. A lenda maori, no entanto, fala de uma disputa entre deuses. Acessível de caiaque, é um ícone de beleza pura e simétrica. Observá-la, especialmente na maré baixa com as águas calmas ao redor, é testemunhar um momento de perfeição geológica congelado no tempo. Rocha Al-Nazla. No deserto de Taima, na Arábia Saudita, um enigma desafia a razão. A Rocha Al-Nazla, um maciço de granito de 6 metros, parece ter sido cortado ao meio por um laser divino, com uma fenda tão precisa que a luz a atravessa. Cada metade se equilibra de forma quase impossível sobre pequenas bases. Geólogos teorizam sobre a ação do calor e do frio extremos do deserto, que teriam rachado a rocha, ou sobre uma antiga falha geológica posteriormente polida pelo vento. Para aumentar o mistério, sua face exibe petróglifos de uma civilização extinta há milênios. É um monumento à precisão aleatória da natureza e um quebra-cabeça que continua a fascinar. Colinas de Bentonite. Perto do Parque Nacional de Capitol Reef, um segredo colorido se esconde. As colinas de Bentonite parecem ondas petrificadas de um mar multicolorido, tingidas de lavanda, vinho, rosa e azul. Este arco-íris terrestre é feito de argila bentonítica, originada de cinzas vulcânicas antigas. A argila, extremamente absorvente e erodível, cria texturas suaves e fluidas. Sem estradas pavimentadas ou placas, é um destino para exploradores. Após a chuva, as cores intensificam-se e uma névoa sobe, criando uma atmosfera surreal. É um daqueles lugares que parece existir fora do nosso planeta. Uma pintura a pastel em escala monumental. As Três Irmãs. No penhasco do Vale de Jameson, as Três Irmãs são mais do que pilares de arenito. Para o povo Gundungurra, são irmãs transformadas em pedra para sua proteção, uma lenda de sacrifício eterno. Geologicamente, são testemunhos resistentes de um antigo fundo do mar, esculpidas pela erosão persistente que consumiu o penhasco ao seu redor. Sua imponência, frequentemente envolta na névoa azulada que dá nome às montanhas, inspira uma reverência silenciosa. Pontos de observação e passarelas permitem admirá-las de vários ângulos, mas é a emoção que carregam, essa mistura de mito, beleza e resistência, que as torna um ícone inesquecível da Austrália. Vale dos Goblins. O Vale dos Goblins é o parque de diversões onírico da natureza. Milhares de pequenos rudos arredondados, esculpidos em arenito. Entrada, povoam este remoto canto de Utah. Cada formação com sua expressão única, algumas curiosas, outras quase cômicas. Parece um personagem congelado no meio de uma reunião. A erosão, agindo de forma caprichosa, deu personalidade a cada Goblin. O local ganhou fama ao servir de locação para filmes de ficção científica. E não é difícil entender por quê. Aqui, os visitantes são convidados a caminhar livremente entre as formações, numa experiência que é ao mesmo tempo lúdica e profundamente conectada com a força criativa da Terra. Brimham Rocks. Em North Yorkshire, a natureza demonstrou seu humor e criatividade em Brimham Rocks. Este labirinto de arenito de 320 milhões de anos foi esculpido em formas que a imaginação humana identifica facilmente. Uma baleia, um dançarino, mãos em prece. A erosão diferencial, agindo sobre camadas de dureza variável, criou este jardim escultural surreal. No passado, atribuíam-se as formas a druidas ou bruxas. Hoje, é um local de escalada, contemplação e fotografia. Ao pôr do sol, as longas sombras brincam com as formas, transformando o local em um cenário de conto de fadas geológico. Os Hoodoos de Warwip. No sul de Utah, longe das rotas turísticas, os Hoodoos de Warwip erguem-se como cogumelos alienígenas em um deserto silencioso. Sua forma peculiar, um caule branco e liso coroado por um chapéu de rocha mais escura, é um tratado sobre paciência geológica. A erosão, removendo seletivamente as camadas mais macias de arenito jurássico, deixou estas frágeis torres em equilíbrio. Diferente dos Hoodoos coloridos de Bryce, estes brilham em um branco cremoso, criando um contraste etéreo com o deserto avermelhado. Acesso por uma trilha longa e árida, a recompensa é a solidão e a sensação de descobrir um segredo milenar guardado a 7 chaves pelo tempo. Bryce Canyon.
Bryce Canyon é uma ilusão de ótica grandiosa. Não é um canyon esculpido por um rio, mas a borda erodida de um planalto, transformada em um exército de pináculos de pedra chamados hoodoos. Este processo singular é obra do gelo. A água que se infiltra nas fendas congela, expande e racha a rocha, num ciclo repetido incansavelmente. O resultado é uma catedral natural de um colorido fogo, onde cada coluna é única. Ao amanhecer, os tons de vermelho e laranja incendeiam o vale. No inverno, a neve cria um contraste deslumbrante com a rocha. E à noite, seus céus estão entre os mais límpidos do continente, oferecendo um espetáculo cósmico, o Altar dos Druidas. Nas suaves colinas verdes de Yorkshire, um aglomerado de blocos de arenito se ergue como um altar colossal, desafiando explicações simples. Conhecido como o Altar dos Druidas, sua formação evoca mistério. Lendas falam de rituais celtas, embora sua origem seja puramente natural. Areias compactadas há 300 milhões de anos, depois pacientemente esculpidas pela chuva e pelo gelo. Sua magia não está numa história comprovada, mas na atmosfera que emana. É um lugar que convida à contemplação, onde o tempo parece ter espessura e o sussurro do vento entre as pedras parece carregar ecos de eras passadas. White Pocket. Escondido no remoto Monumento Nacional de Vermilion Cliffs, nos Estados Unidos, o White Pocket é a prova de que a natureza é o maior artista abstrato. Suas rochas não são simplesmente esculpidas, são pintadas e torcidas em redemoinhos de branco, rosa, laranja e vermelho. Esta paisagem alienígena nasceu de dunas de areia petrificadas há 190 milhões de anos, depois dobradas e erodidas em padrões hipnóticos. Sua beleza é protegida pela sua inacessibilidade, exigindo veículos robustos para alcançá-la. Ao nascer ou pôr do sol, a luz modela suas curvas, criando um paraíso para fotógrafos e um lembrete de que a Terra guarda segredos de uma beleza quase inacreditável. Al-Ula, na Arábia Saudita, a geologia e a arqueologia dançam uma valsa milenar. Al-Ula não é apenas um deserto de arenito esculpido em formas oníricas, como a majestosa Rocha do Elefante. É um palimpsesto onde a natureza e o homem deixaram suas marcas. Aqui, cânions vermelhos esculpidos por 500 milhões de anos de vento servem de fundo para os vestígios do reino Nabateu, rival de Petra. Túmulos entalhados em penhascos e antigas inscrições contam histórias das rotas do incenso. Hoje, é um santuário onde se pode caminhar por desfiladeiros ancestrais e, à noite, contemplar um céu estrelado que parece tão antigo quanto as próprias rochas. Baía de Halong. Emergindo das águas esmeraldas do Golfo de Tonkin, a Baía de Halong é um sonho líquido. Mais de 1.600 ilhas e ilhotas de calcário, esculpidas ao longo de 280 milhões de anos, pontuam o mar como as escamas dorsais de um dragão mítico adormecido. A erosão criou fortalezas naturais, grutas secretas e pilares que lembram animais sagrados, mas sua beleza vai além do visual. É um lugar que se sente. Navegar por suas águas calmas ao amanhecer, envolto numa neblina suave, é compreender por que culturas ancestrais a veneraram e por que a Unesco a consagrou. É uma sinfonia de elementos, onde a névoa, a água e a rocha se fundem. O Deserto Branco. No coração do Egito, o vento escreveu uma obra de arte sobre uma tela de calcário. O Deserto Branco, antigo leito de um mar pré-histórico, é hoje um museu a céu aberto de formas bizarras. O vento, carregando areia como uma lixa cósmica, moldou cogumelos gigantes, animais petrificados e formas que lembram nebulosas sólidas. Durante o dia, o branco ofuscante domina. Ao entardecer, o cenário explode em rosa e laranja. Acampar aqui sob um manto de estrelas é experienciar um silêncio tão profundo que parece lunar, uma prova viva da criatividade infinita e intocada da natureza. Os Pilares de Lena. Imagine uma catedral natural, calhada não por mãos humanas, mas pelo sopro gélido de milhões de invernos. Nas margens do rio Lena, na Sibéria, erguem-se sentinelas de pedra que alcançam até 300 metros de altura. Estes pilares, esculpidos em rochas calcárias com mais de 540 milhões de anos, são o resultado de uma alquimia paciente de geada, vento e água de degelo. No inverno, sob a luz fantasmagórica do Ártico, transformam-se num mundo silencioso e monocromático. No verão, a aurora boreal pinta-os com tons dourados. Mais do que um cenário deslumbrante, este patrimônio da Unesco é uma cápsula do tempo, guardando fósseis dos primeiros capítulos da vida na Terra. Nossa jornada por estas 15 maravilhas de pedra chega ao fim, mas cada uma delas permanece como um farol da história profunda da Terra. Estas formações são lembretes de que nosso planeta é um artista, um arquiteto e um contador de histórias incansável. Se esta viagem pelo extraordinário tocou sua curiosidade, ajude-nos a explorar mais mistérios. Deixe seu like, compartilhe com outros amantes das maravilhas naturais e inscreva-se no canal para continuarmos esta aventura juntos. Até a próxima descoberta!